Aqui estamos. Como é bom conversar. Quem não aprende numa boa conversa? Eu estou falando de boas conversas, não estou falando de monólogos. E é sobre isso que eu vim falar. Quanto maior a interação, maior será a aprendizagem. Vamos dar uma olhada nessa típica sala de aula. Mas é uma típica, infelizmente, muito atual sala de aula. Nem todo mundo, né, Brás, conseguiu ainda arrebentar as paredes. O que nós vemos? Uma sala como essa ajuda a interagir? Promove a interação? Gente, eu vou precisar de vocês, eu estou falando de interação. Então, eu quero compartilhar com vocês uma pesquisa sobre as taxas de aprendizagem. Dê uma olhada. O que salta aos olhos? O que chama a atenção? É isso. Quando os nossos meninos e meninas discutem em grupo, aprendem, fazem coisas ou ensinam uns aos outros, muda tudo. Tudo melhora. É tudo isso que a gente está ouvindo desde as 11 da manhã. Ou não? E se nós sabemos disso, a pergunta para todos nós é exatamente essa. Quanto que essas estratégias ocupam as nossas rotinas, fazem parte das nossas escolas e das nossas salas de aula? Não como eventos, mas como política. Nessas muitas andanças que fazemos no Instituto Siddhartha, para buscar respostas às muitas inquietações que nós temos, encontramos a professora Rachel Longton, da Universidade de Stanford. A Rachel faz uma pesquisa muito focada nessas discussões e diz que trabalhar em grupo é uma ferramenta poderosa para trabalhar a integração e fazer com que a aprendizagem seja muito mais significativa. Mas quando a gente pensa em trabalhar em grupo, que memória vem para a gente? Quem não lembra do papel ao maço? Quem não lembra daquele amigo que tinha a letra bonita e que tinha que passar o caderno? Todo o trabalho a limpo. O amigo que tinha a letra artística e sabia desenhar era responsável por fazer a capa. E o mais descolado era o que apresentava. A professora sempre começa a organizar o grupo. Fala, vamos, gente, vamos lá, grupo. O que começa a dar? Vocês lembram dessa sensação? No frio da barriga? Já começar a montar as panelinhas, olhares, aponta, chama um, mas sempre fica alguém em pé. Alguém que não foi escolhido. Como fica para essas pessoas que sabem que naquela situação de julgamento, dizem, escuta, não tem lugar para mim. Talvez não me vejam potente para poder fazer parte disso. E aí vem a professora de novo tentando encaixar. Se tiver uma situação de habilidade. Olha, ali tem 3, entra lá. Aí o cara já vai. Nesse momento, a gente pode estar criando uma situação para o resto da vida. A gente pode estar silenciando esse menino para sempre. E é isso que a gente tem que pensar. Então, eu quero falar de um outro dado desse silêncio. Vocês sabiam que professores, e me incluo, falam em média 150 minutos durante uma situação de aula? E que um aluno fala em média 5, entre situações autorizadas ou não. E ainda bem, né? Agora, se um professor efetivamente quiser se conectar com o seu aluno, ele deveria usar até 5 slides ou falar 10 minutos. Vejam que nós que estamos passando no TEDx São Paulo, me deram 8 minutos
para falar de uma educação da vida, não foi isso, Brás? E a gente, como que vai dar? Gente, é o poder de síntese, é uma escolha. E vejam bem, nós temos um estádio lotado, então funciona. Vamos aprender. Nós que estamos na escola, precisamos olhar para isso. Eu quero mostrar e contar para vocês que quando a gente pensa numa situação de interação, 3 palavras vêm à minha mente, e são essas. E eu procuro fazer tudo que eu faço em educação, usando essas palavras como norteadoras da minha vida. É preciso coragem, é preciso ousadia e é preciso empatia. Nós precisamos fazer e ter um desejo genuíno de acolher o outro. Nós precisamos propor atividades intelectualmente mais desafiadoras para eles. Precisamos acreditar que todos eles são capazes de aprender. Precisamos deixar com que eles conversem, com que eles argumentem, com que eles criem hipóteses. E que cheguem e percebam que não existe um único caminho. Lá no Siddhartha, quando nós vamos trabalhar em grupo, nós usamos algumas normas. Eu vou falar de 2 para vocês. Primeiro a gente diz o seguinte: todos têm o direito de perguntar. E todos têm o dever de responder. Não existe uma pergunta ruim. Nós temos que agradecer as perguntas. A escola é um lugar de indagação. A escola é um lugar de se viver a pergunta. E todos têm que acolher de uma forma muito generosa esses questionamentos. E a outra questão é que ninguém termina enquanto todos não terminam. Lembra lá do trabalho do Almácio que vocês riram? Quando era assim, escuta, por que você está aí, o que você está fazendo? Não, já terminei a minha parte. Não existe mais a sua parte. É tudo junto e misturado. Todos têm que ser corresponsáveis pela aprendizagem do amigo. Do amigo, e a gente também vai trabalhar nesse aspecto com outro professor. Chega, né? Nós ouvimos várias vezes, várias pessoas nesse mesmo tapete pedindo a mesma coisa. Vamos deixar, chega, de silenciar nossas crianças, de silenciar as nossas classes, de silenciar nossos professores. Nós precisamos acreditar que todos são capazes de aprender, de formas diferentes. Porque toda criança, todo jovem é capaz de aprender. Mas não necessariamente todo adulto é capaz de ensinar. E não tem problema. E aí eu pergunto, que tipo de professor nós escolhemos ser todos os dias quando nós pisamos dentro das nossas salas de aula? Que professor? Precisamos ser professores mais ouvidores, mais perguntadores do que respondedores. Afinal, quando a gente interage, a aprendizagem é muito maior. Eu sou professora por opção, nunca foi por falta dela. Muito obrigada.